O começo depois do fim, capítulo 499, urgência crescente. Ponto de vista, Arthur Levin. O tempo escorria como água entre meus dedos. Eu estava deitado de costas no musgo, olhando para o dossel fino do pequeno bosque de Virion. Tessia estava deitada no croque do meu braço, sua cabeça no meu peito, seus dedos traçando a linha do meu externo, sobre o meu núcleo. A sensação enviou calafrios quentes pelos meus braços de uma forma que eu achava prazerosamente emocionante. Eu posso sentir o seu núcleo, ela disse suavemente, seus dedos parando no movimento constante. A pressão é como em um cobertor pesado. Eu senti seu sorriso contra meu peito. É bem aconchegante, na verdade. Eu soltei uma risada surpresa. Então todo o meu trabalho valeu a pena. Ela me deu um tapinha brincalhão. Estou falando sério. Eu a puxei para mais perto, encostando minha bochecha em seu cabelo. Eu também. Ficamos assim por mais 1 ou 2 minutos antes que o silêncio e a paz fossem quebrados por uma voz em minha mente. Eu convenci Cerise e os Lordes Anões a esperarem sua chegada em Lodenhold, Sylvie comunicou, mas só por pouco. Eu diria que você tem cerca de 10 minutos antes que eles invadam o bosque para te encontrar. Eu devo ter ficado tenso, porque Tessia se afastou, apoiando-se em um cotovelo para examinar meu rosto. A voz de Regis seguiu. Gideon e o resto de sua corte de criativos excêntricos também estão a caminho. Vrenkain não está aqui, aparentemente. Ele saiu no momento em que o grande buraco no céu se formou. Hora de voltar ao trabalho? Tessia perguntou com um pequeno beiço. Eu acenei com a cabeça, e ela se levantou graciosamente e tirou alguns fios de musgo de suas roupas. Mesmo com as roupas simples de alguém que tem trabalhado no solo nas últimas semanas, ela estava deslumbrante. Quando ela olhou para mim, suas sobrancelhas se levantaram e seus lábios se torceram ironicamente. Não me diga que você tem que ir e depois me olha assim, Arthur Levin. Eu senti meu rosto corar, limpei minha garganta enquanto me levantava e esfreguei a nuca. Tessia pegou minha mão, rindo. Todo o poder do mundo, mas você ainda cora como um garoto no primeiro ano. Com um puxão, ela me levou de volta para a árvore central e a pequena casa em seus galhos. Chegamos na metade do caminho antes que Virion aparecesse, descesse as escadas e começasse a se mover para nos encontrar. Byron acabou de mandar uma mensagem dizendo que estão nos esperando, ele resmungou, secando as mãos molhadas em suas calças sujas de terra. Mas estou feliz que vocês dois pombinhos tiveram 1 minuto ou 2 sozinhos. Agora, Arthur, antes de descermos, o que diabos está acontecendo no céu? Enquanto deixávamos o bosque Alshir e começávamos a descer a longa série de escadas que nos levariam diretamente ao Palácio Lodenhold, eu informei Virion e Tessia sobre tudo o que havia acontecido. Droga, Virion murmurou baixinho. Francamente, eu estava esperando que Cerise estivesse errada. Então tudo isso, e a Grona definitivamente ainda está por aí e com algum tipo de arma que nem podemos compreender. Embora ele não dissesse, eu senti os pensamentos de Virion se voltarem para Elenoir e a técnica Azura que a destruiu. Eu me pergunto por que ele esperou tanto tempo para usá-la. Eu tenho a impressão de que isso não era exatamente o plano dele, eu respondi, tendo pensado bastante sobre isso. Isso parece desespero. Um último recurso. Continuamos a discutir os detalhes até chegarmos a Lodenhold. Byron e Vara estavam nos esperando. Byron me deu um aceno sério. Arthur. Todos estão compreensivelmente e ansiosos para ouvir o que você tem a dizer. Espero que eles não estejam esperando boas notícias, eu disse de forma direta. Vara respondeu com o fantasma de um sorriso, o equivalente a um grande sorriso em seu rosto normalmente inexpressivo. Eles estão esperando que Lance Godspell, regente de Dikaten, acene com as mãos e conserte o mundo, naturalmente. Eu levantei uma sobrancelha e gesticulei para os 2 lances liderarem o caminho. Como você está se ajustando à integração? Vara flexionou a mão conjurada de gelo que atuava como uma prótese no lugar do braço que ela havia perdido lutando contra Tassi. Eu podia sentir o mana fluindo através dela, infundindo todo o seu corpo, seus canais e veias constantemente circulando o mesmo sem um núcleo. Eu não tenho certeza se devo me considerar sortuda por não ter passado por esse processo no meio da guerra, ela disse ironicamente. Eu não acho que já fui tão fraca quanto fui nas semanas seguintes, e ainda assim. Eu acenei com a cabeça em compreensão. Aqui você está com todo esse novo poder e controle, e a guerra acabou. Será que acabou? Virion perguntou de logo atrás de nós.
Pode ainda haver motivo para você usar essa força a serviço de Dikaten, Lance Varai. Chegamos à porta que abria para o Salão dos Lordes, guardada por vários magos anões blindados. Mika estava de pé com seus primos, Orfeus e Sar. Ao som da nossa aproximação, ela flutuou para cima do chão para poder me olhar nos olhos. Ela fez questão de me examinar, então disse, e aqui eu esperava que você tivesse pele roxa ou chifres ou asas ou algo assim agora, Lord Arthur. Embora seu tom fosse frio e distante, seu olhar inicial de desaprovação se transformou em uma expressão passiva após alguns segundos, e ela se virou e voou para a câmara à nossa frente. Eu segui atrás, mas perdi o passo ao virar a esquina para o salão, surpreso ao encontrá-lo completamente cheio. Como sempre, o local da reunião em si estava no topo de uma laje flutuante de cristal, que era alcançada caminhando sobre uma série de lajes flutuantes menores, como pedras através de um rio calmo. A mesa onde os lordes anões normalmente se reuniam havia sido reduzida, permitindo mais espaço ao redor para uma segunda fileira de cadeiras. Talvez fosse a tensão ou apenas o meu próprio humor, mas o cristal colorido do interior do gigantesco geodudo não parecia brilhar com o mesmo brilho que normalmente tinha. Ceres já estava se movendo em minha direção, marchando sobre o caminho flutuante sem se preocupar com a altura, mesmo enquanto as lajes se moviam levemente sob seus pés. Arthur. Estou feliz que finalmente conseguimos sua atenção. Ceres. Quão ruim está? Menos do que ideal, ela respondeu com um pequeno balanço de cabeça. Na luz sobrenatural do geodudo, seu cabelo brilhava com a mesma qualidade ametista, e sua pele alabastra refletia as cores das formações de cristal ao redor. Ela estava adornada em um vestido de batalha preto que a cobria do pescoço para baixo. Seus chifres brilhavam. O povo está sofrendo, sem liderança. Agron enviou uma mensagem, logo antes de atacar a fenda. Mesmo que eles temam o que ele fez, a demonstração de força atraiu muitos de volta à sua causa. Atrás dela, na câmara lotada, Siur e Sylvie flutuavam no ar aberto ao lado da mesa central e da plataforma. Mika, Byron e Varai se moveram para o outro lado da câmara, enquanto Shu e uma mulher fênix Soleil, uma das curandeiras que ajudaram após a quase morte de Shu, pairaram na extremidade distante da plataforma, atrás de um Carnelian Arthur não sentado. O pai de Mika estava sentado à cabeceira da mesa, enquanto Silver Charles Ndaglum, Durgar e Daimor estavam sentados à sua direita. Alguns outros representantes de poderosos clãs anões estavam lá, assim como Gideon, Emily Claire Bladeart, que não estava atualmente dentro de seu exoforma. Lyra Drade ocupava um assento ao lado do que Ceres havia deixado vago. Do outro lado, Saria Triscan, uma elfa de meia-idade, havia mantido alguns assentos abertos, provavelmente para Tessia e Virion. Eu só posso assumir que você voltou porque pretende ir atrás dele, Ceres continuou. Parece que seu objetivo maior não requer que Feltus nem este mundo permaneçam intactos. Ele está queimando seu próprio povo como combustível. Ela respirou fundo, seu foco voltando-se para dentro por um momento. Quando seu olhar voltou para mim, ela me deu um olhar que eu não conseguia lembrar de ter visto antes, nem mesmo quando ela quase se matou impedindo as forças de Agrona de entrarem nas Relictons. Eu senti uma distinta sensação de inversão desde nosso primeiro encontro, há tanto tempo, quando ela salvou minha vida de Uto. Ele não é insano, Arthur. Ele só faria isso. Ela gesticulou vagamente para cima se soubesse que não só sobreviveria, mas que isso avançaria seus objetivos. Ceres voltou ao seu assento, e eu permiti que Virion e Tessia passassem por mim e tomassem seus lugares. Antes que eu pudesse falar, o som de passos rápidos se aproximando veio das portas abertas atrás de mim. Eu me virei para ver Curtis e Cáthio Glider sendo guiados por Orfeus. Cáthio agradeceu a ele de forma breve, então entrou na câmara. Eu flutuei para fora dos cristais e abri caminho para eles. Bem, a turma realmente está toda aqui, eu disse calorosamente. Apesar da tensão que havia crescido entre os Gliders e eu após a guerra, eu ainda estava feliz em vê-los. Por favor, sentem-se. Estávamos prestes a começar. Arthur, Cáthio disse. Ela manteve sua habitual passividade, mas havia um brilho em seus olhos e um tremor em sua assinatura de mana que dizia mais do que suas palavras jamais poderiam. Curtis franziu a testa e me deu uma leve reverência. Arthur. Faz um tempo, velho amigo. Não havia tempo para formalidades, no entanto, e então os líderes de Sapien tomaram seus assentos. Eu não perdi mais tempo. A barreira que separa Feltus de nosso mundo está quebrada. O bolsão de espaço moldado contendo seu mundo está entrando em colapso.
Isso é o que vocês veem no céu. Houve um rugido de vozes em pânico, mas eu gritei para que ficassem em silêncio, e eles coletivamente obedeceram. Eu lancei um olhar longo e duro para os líderes de Dikaten. Lances e lordes, príncipes e princesas. Deixem-me deixar algo claro. Não há tempo para pânico. Seus instintos podem, mesmo agora, estar exigindo que vocês obtenham o melhor que puderem para si mesmos e seu povo, mas quaisquer objetivos individuais que vocês tenham agora não são nada. Até que isso seja resolvido, trabalharemos juntos, fazendo tudo o que pudermos para garantir a sobrevivência não apenas deste mundo, mas de Feltus também. O salão dos lordes ficou completamente em silêncio. A mandíbula de Saria Triscan se moveu silenciosamente, e a sobrancelha de Mika se levantou levemente, mas o resto apenas me observou atentamente. Ceris, o que você pode nos dizer sobre como isso foi feito? Todos os olhos se voltaram para ela. Seu próprio olhar duro permaneceu na distância, através da casca interior cristalina do gigantesco Geodudo. Taegrin Kaelun tem sido inacessível desde que o corpo falso de Agrona foi derrubado aqui em Dikaten. Não houve como verificar nada com certeza, mas eu desenvolvi uma teoria provável. Ela fez uma pausa, esperando para ver se alguém a interrompia. Eles não o fizeram, então ela continuou. Taegrin Kaelun é enorme e cheio de lugares onde ninguém, exceto Agrona, pode chegar. Em minhas investigações ao longo dos anos, descobri bolsões de maquinaria correndo pelo núcleo que acredito se estenderem profundamente nas raízes da montanha. Agora está claro que esses artefatos e dispositivos fazem parte do mecanismo que ele utilizou para extrair poder de todos os magos de Alacria. Eu não vou fingir entender exatamente como ele alcançou esse ato aparentemente impossível de magia, exceto para dizer que ele teve mais do que tempo suficiente para dissecar e recriar todos os tipos de tecnologias antigas dos Djinns. Eu suspeito que essa tecnologia e magia foram usadas para alimentar uma arma e atacar a fenda, que ele anteriormente falhou em controlar. Ele tem uma espécie de remanescente ou personalidade Djinn alojada em seu relicário, Tessia interveio, olhando de Ceris para mim. Ela controla todo tipo de coisas, pelo que eu entendo, desde Cecilian desde suas memórias. Soleil falou de onde ela pairou perto da parede do Geodudo. Eu senti o golpe, a magia e a energia utilizadas. Elas carregavam a mesma ferocidade e perturbação de mana que a técnica do Devorador de Mundos dos Panteões utilizou quando atingiu Elenoir. Eu viveriam, Tessia e Saria todos ficarem tensos com a menção da técnica Azura que destruiu Elenoir. Parece provável que ele tenha baseado essa arma em um princípio semelhante à técnica secreta dos Panteões, Soleil terminou nervosamente. O que significa que se ele apontar para qualquer uma de nossas cidades, isso poderia ser o fim de Sapien ou Darwin um piscar de olhos, o filho mais novo dos Silverchalle disse. Seu rosto estava vermelho, mas seus olhos estavam arregalados e aterrorizados. Deveríamos ter marchado sobre Alacria há semanas, nós te avisamos. Nós te dissemos que... É hora de nos mobilizarmos, eu disse por cima do jovem Lorde. Apenas os alacrianos que ativamente escolhem ficar ao lado de Agrona são nossos inimigos, mas eu não espero encontrar muitos deles. Eu vou atacar Taegrin Kaelun diretamente, e o mais rápido possível. Eu gostaria de quaisquer forças que Dikaten ou Alacria possam reunir. Você tem o corpo das bestas, obviamente, Gideon disse imediatamente, batendo sua mão na mesa. Nós conseguimos colocar mais algumas dezenas de unidades em operação, e seus pilotos estão treinados o suficiente para não se matarem na operação dos exoformas. Que inspirador de confiança, e Curtis Glider murmurou. Ceris falou em seguida. Caera Denoir está, neste momento, organizando as forças que temos. Devido à repetida extração de mana do povo de Alacria, nossa força de combate será limitada. Além disso, fomos informados sobre refugiados bajuladores tentando atravessar as montanhas da presa da Basilisco a pé para chegar a Taegrin Kaelun, mas não posso dizer com certeza o que encontraremos quando chegarmos lá. No mínimo, eles estarão igualmente enfraquecidos pelos pulsos. Soleil limpou a garganta. Meu Lord Arthur, me perdoe por não dizer isso imediatamente, mas Mordan decidiu que é hora dos Asclepios oferecerem sua ajuda também. A partir de uma hora atrás, ele estava reunindo qualquer um disposto a lutar e se preparando para deixar o lar. Você terá Fênix em apoio a esta missão, mesmo que Feltus não envie ajuda. Eu pisei, surpreso. Essa é uma excelente notícia, Soleil. Obrigado. Era um risco para Mordan deixar o lar e sair abertamente, mas eu estava feliz por ter sua assistência. Eu me concentrei em Cátil, que eu esperava que falasse.
Embora os últimos anos tenham nos afastado, ela já foi uma amiga próxima e confiável. Mesmo seu apoio simbólico marcaria uma desescalada na tensão crescente. Mas antes que ela respondesse, um tremor horrível sacudiu o próprio mana que permeava o ar e o chão ao nosso redor. O salão dos lordes se tornou um coro de gemidos, gritos de desespero e gritos de dor. Mãos pressionaram cabeças e peitos, e o tremor arranhou como unhas em um quadro negro através do núcleo de todos. A plataforma flutuante de repente se inclinou para a direita, e as cadeiras começaram a deslizar sobre sua superfície. A mesa se chocou contra o lado de Gideon da plataforma e ameaçou levar uma dúzia de pessoas para a borda. Com um flash de relâmpago etérico, eu dei um passo divino abaixo da plataforma e a segurei por baixo, impedindo que ela se inclinasse ainda mais. Saria Triscan caiu sobre a borda na minha frente, e eu a peguei no ar. Ao mesmo tempo, senti a gravidade da sala oscilar enquanto Mika tentava contra as ondas de perturbação mágica. Fora, todo mundo fora! Carnelian estava gritando. Eu senti o peso oscilante e o martelar de passos apressados acima de mim e ouvi o estrondo das lajes menores de cristal caindo no chão e se quebrando entre as protuberâncias cristalinas abaixo. Mana se condensou, e vinhas explodiram das paredes, rachando o geldudo enquanto se entrelaçavam para formar uma ponte. Vão! Virion gritou. Saria se agarrou a mim com medo. A expressão a fazia parecer mais jovem do que era, e de repente eu vi a semelhança com Alia, a jovem Lance que eu havia encontrado morta há tanto tempo, antes mesmo de sabermos que a Lacria existia. As assinaturas de mana coletivas daqueles presentes escaparam da sala no momento em que algo acima se partiu. Eu senti o ar se mover quando o teto do geldudo desabou. Ar! O Aether me envolveu, e eu puxei Saria para os caminhos aetéricos para aparecer no corredor do lado de fora, a alguns metros da multidão. Tur! Sylvie virou a cabeça ao sentir meu movimento, parecendo aliviada, mesmo enquanto a poeira jorrava no corredor vindo do salão dos lordes arruinado. Em vez de olhar para trás, seu olhar se voltou para cima. O que foi isso? Lord Silverchair exigiu, olhando ao redor como se alguém ali pudesse ter respostas. Eu não me incomodei com eles, mas coloquei Saria no chão e, em vez disso, puxei Sylvie, Shu, Tessia e Ceris para perto de mim. Ceris, em particular, me olhou com alguma confusão, mas então o passo divino foi ativado novamente, e todos os 5 de nós fomos puxados através dos caminhos. Normalmente, eu tinha que ver para onde estava indo, mas com meu novo Godrune ativo também, descobri que meu senso do espaço ao meu redor estava drasticamente aprimorado. Em um instante, estávamos em pé sobre as dunas sob o sol. Chifres de Vritra, Ceris murmurou, levando a mão à boca. Eu não gosto da aparência disso, Shu disse simplesmente. Eu olhei para o céu, de boca aberta, minha mente momentaneamente em branco. A ferida estava rasgando as bordas, o espaço se desfazendo como carne sob muita força. A aurora vermelho-sangue escorria grotescamente ao redor dela enquanto as bordas se alargavam. Tardiamente, eu alcancei meu senso do espaço dobrado que a mantinha sob controle, mas as amarras haviam desaparecido. Elas haviam entrado em colapso enquanto a ferida se alargava. Droga, eu murmurei. Então, enquanto as palavras ainda estavam saindo da minha língua, o fundo do meu estômago caiu. Um pedaço de terra, uma densa floresta cheia de árvores semelhantes a salgueiros cobertas de folhas salpicadas de rosa rompeu através da ferida como um estilhaço de osso quebrado saindo de pele rasgada. Não, Sylvie respirou, seu pulso acelerando. A terra de Efeltus começou a se desfazer e, como uma chuva de meteoros entrando na atmosfera, caiu brilhando em direção a Dikaten. Era difícil ter uma noção da escala. A ferida agora dominava quase todo o céu, estendendo-se de horizonte a horizonte. Enquanto os grandes pedaços de rocha, terra e floresta se separavam, alguns pareciam cair como meros pontos à distância, muito além das grandes montanhas, enquanto outros cresciam cada vez maiores. Olhem! Tessia apontou, agarrando minha mão e apertando com força. Seu dedo estendido indicava uma série de 7 ou 8 pedaços quebrados de terra que claramente cairiam no deserto ao nosso redor. O chão tremeu quando, ao meu lado, Shu decolou. Sua forma brilhava em um fogo laranja enquanto ele se lançava em direção ao maior dos pedaços quebrados de terra. Ceris começou a conjurar um vento cortante de magia do vazio, rapidamente se transformando em um tornado imponente. Tessia lançou um feitiço, e as plantas de outro pedaço quebrado de solo de Efeltus explodiram para fora, rastejando pelo ar e desacelerando a ascensão do meteoro.
Regis saltou de mim, seu corpo pulsando enquanto se expandia, asas se estendendo de suas costas, e então sua forma jagada e destruidora de destruição disparou para o ar, chamas ametistas se acumulando em seu peito enquanto ele se preparava para obliterar outro dos pedaços de terra que caíam. Uma onda passou pelo Aether, e o tempo desacelerou até quase parar. Eu olhei para Sylvie e apenas nós dois e Regis não fomos afetados e enviei um pensamento rápido, então com o passo divino e o gambito do rei ambos fortalecidos, eu formei meu Aether em uma lâmina, alinhei meu golpe e cortei a arma em um arco amplo. Houve flashes de luz violeta dos pedaços mais próximos de terra em queda que ainda não estavam sendo alvejados por meus companheiros. Por um momento, nada aconteceu, então o tempo voltou à velocidade normal, e meia dúzia de pequenas ilhas cheias de árvores explodiram no ar, chovendo destroços em vez de colidir com o deserto com a força de sua massa total. O vento de Ceres pegou, desacelerou e despedaçou uma grande massa. O martelo de Shu, brilhando com fogo laranja, atingiu o fundo de um pedaço espiralado de pedra, solo e raízes de árvores, esmagando-o. Regis queimou outro até o nada com um sopro de fogo infundido com destruição. A 300 pés de distância, outra massa de terra florestal colidiu com as areias do deserto, enviando uma coluna de poeira dourada para o ar. Mais longe, muitos quilômetros de distância, vimos outras colisões. Nuvens de poeira e detritos subiram ao ar em uma dúzia de lugares, de repente visceralmente me lembrando de bombas sendo lançadas de aviões na terra, durante a longa guerra que eu supervisionei. Pelo canto do olho, notei Ceres franzir a testa e alcançar um bolso escondido em seu vestido. Ela desenrolou um pequeno pergaminho, no qual letras ardentes estavam sendo escritas. O que é? Eu perguntei, embora já suspeitasse da verdade pelas poucas palavras que consegui distinguir. Outro pulso de Taedrin Kaelum. Ela olhou para a ferida no céu, o vermelho refletindo em seus olhos. Kaer está relatando baixas em massa desta vez. Eu fiz uma careta. E suas forças de combate? Ela suspirou, um lampejo de culpa cruzando seus traços de porcelana. A maioria está protegida no primeiro nível das Relictons, aguardando ordens. Eles estarão prontos para lutar. Arthur. Eu olhei para cima e vi Tessia focada na massa de terra que seu paraquedas de vida vegetal havia trazido lentamente ao chão. Por um momento, pensei que as vinhas e folhas largas que ela conjurou estavam se movendo, mas apenas por um momento. Eu dei um passo divino, aparecendo a 10 pés do monte desmoronando no momento em que uma besta de mana semelhante a uma cobra de 3 cabeças saltou da vegetação. Eu tinha uma lâmina na mão e estava balançando antes que as patas da criatura tocassem a areia, e ainda assim ela conseguiu se desviar do meu ataque, duas cabeças se movendo para a esquerda para adicionar impulso ao corpo enquanto uma mergulhava para baixo e atacava em minha direção. Eu levantei meu joelho para pegá-la sob o queixo enquanto me virava, e a cabeça semelhante a uma serpente e o pescoço longo balançaram. A lâmina de Aether desceu pelo pescoço, cortando a cabeça, que rolou pelo ar. Um jato de líquido venenoso verde arqueou de suas presas, respingando em meu pescoço. Eu gritei de dor, recuei e perdi a segunda cabeça quando ela avançou, afundando em minha panturrilha. Pelo canto dos olhos, vi uma segunda das bestas avançar, mas as vinhas grossas se estenderam e a envolveram, arrastando-a de volta para o pedaço de floresta. Um movimento da minha lâmina cortou o segundo pescoço da besta com a qual eu lutava. Eu girei para evitar um golpe do terceiro e o cortei do corpo também. O corpo em si, como o de uma cobra inchada que havia comido um gato selvagem, cujas pernas então explodiram de sua barriga, tropeçou para frente e para trás por um momento antes de cair no chão. Shu caiu de cima, liderando com sua arma. A cabeça redonda brilhava com fogo de fênix enquanto esmagava a espinha da segunda besta de Efeltus, matando-a instantaneamente. Eu levantei a mão para meu pescoço, onde a pele havia derretido do cuspe ácido. Quando dei um passo, eu vacilei, sentindo o veneno ardente tentando dissolver minha perna por dentro. Os outros finalmente me alcançaram. Tessia estava olhando para minhas feridas com horror, mas o resto já me viu em condições muito piores. O Aether já estava correndo para as feridas, expulsando o veneno e curando o tecido danificado. Mas se fosse qualquer outra pessoa... Eu escaneei o horizonte e encontrei movimento. A 1/4 de milha de distância, uma besta de mana semelhante a uma cobra estava se arrastando de outro local de impacto. Merda, eu murmurei. Opções começaram a se espalhar diante do gambito do rei como pergaminhos e papéis em um conselho de guerra. Se a ferida se estendesse até a lacria, esse novo pulso das máquinas de Agrona poderia tê-la perturbado, arrancando-a do espaço dobrado e permitindo que ela se expandisse novamente.
Mesmo com o povo de Quesis trabalhando para mantê-la no lugar do outro lado, Efeltus já estava começando a passar. Os detritos em queda eram um perigo ou uma massa grande o suficiente atingindo uma área populada arrasaria uma cidade inteira. Se algum lugar como Shirus fosse atingido, toda a população poderia ser dizimada em um momento. Nós acabamos de provar que era possível evitar algumas colisões, mas quantos magos indicatem eram capazes de derrubar essas massas do céu antes que causassem danos? Mas os impactos físicos eram apenas metade do problema. Essas bestas de mana de Efeltus eram quase universalmente de classe S ou mais fortes, pelo padrão de medição de força de Dikaten. Apenas algumas poderiam provar ser uma catástrofe se soltas perto de áreas populadas. As feridas que eu já havia curado teriam incapacitado qualquer um, exceto os magos mais fortes, se não os matassem imediatamente. Mesmo um exército de anões e humanos lutaria para derrubar uma onda de tais criaturas. Dikaten precisaria de liderança imediata e firme, e guerreiros capazes de se manterem firmes contra bestas de Efeltus. Ao mesmo tempo, notícias de um terceiro pulso das máquinas de Agrona significavam que ele provavelmente havia recuperado qualquer poder que havia sido gasto em seu ataque à fenda. Se isso fosse verdade, então era até possível que ele usasse a arma novamente. Se ele atingisse a fenda uma segunda vez, que tipo de escalada poderia acontecer? Enquanto mais pedaços colapsados de Efeltus caíam à distância, eu tentei imaginar todo o continente magicamente expandido de Efeltus de repente colidindo com as grandes montanhas, mas não consegui compreender totalmente as proporções cataclísmicas de tal ato de destruição. Eu não podia ficar e defender Dikaten, porque precisava enfrentar Agrona diretamente. Ele tinha que ser impedido de absorver mais poder ou usar sua arma novamente, talvez mirando em Shirus desta vez, ou Darth, ou Etistin. Independentemente de como ele a usasse, eu sabia que se ele fosse permitido usá-la novamente, a destruição resultante quase certamente tornaria impossível alcançar a visão do futuro que eu havia mostrado ao destino. Minha mente classificou todos esses pensamentos e mais no espaço entre uma respiração e a próxima. Eu escaneei os rostos daqueles presentes, considerando como melhor usar cada um dos soldados sob meu comando. Sylvie e Regis eram parte de mim, e sua visão natural de Aevum e Vivum poderia se provar necessária no conflito que estava por vir. Shu era um guerreiro de calibre incomparável em Dikaten ou Alacria, e embora sua defesa do povo contra o colapso de Efeltus certamente fosse impactante, eu sabia que ele não aceitaria nada menos do que lutar contra Agrona ao meu lado. Eu precisava de Ceres em Alacria, é claro, ainda mais agora. Finalmente, meu olhar se fixou em Tessia. Se não fosse pela racionalidade fria do gambito do rei, eu teria sentido Billy na parte de trás da minha garganta. Como Eli e mamãe, eu não podia me dar ao luxo de colocá-la em um lugar seguro. Se isso fosse um tabuleiro de querela do soberano, eu precisava usar todas as minhas peças da melhor forma possível, tanto para mim quanto para elas. Tessia havia permanecido consciente durante a maior parte de seu tormento em Alacria. Ela havia passado mais tempo com Agrona do que até mesmo Ceres, e visto muito do funcionamento interno de Taegrin em Kaelum. Nenhuma parte de mim queria levá-la para aquele lugar, mas eu sabia que nossas chances de sucesso eram melhores com ela do que sem. Foi então que os outros finalmente chegaram à superfície. Siuri voou para fora de uma abertura distante escondida dentro de um desfiladeiro, seguido rapidamente pelos lances e então por Soleil. Mick e Varai carregaram a maior parte do conselho em folhas de pedra e gelo. Eles não vieram até nós, mas pararam logo fora do desfiladeiro, coletivamente olhando ao redor para os detritos em chamas caindo da ferida, e a própria ferida crua e furiosa. Ao mesmo tempo, senti as poderosas assinaturas de mana vindo do leste. Raios de fogo laranja cegante de Fênix destruíram várias dúzias de massas em queda entre Darv e as grandes montanhas, e algumas dúzias de pontos apareceram à distância, rapidamente crescendo. Um plano se formou. Eu voei em direção a Gideon, ignorando perguntas em pânico gritadas pelos outros líderes. Enviem o corpo das bestas. Mapeiem pontos de impacto e foquem em defender áreas populadas. Se tivermos exoformas capazes de destruir as massas de terra antes do impacto, certifiquem-se de que estejam localizadas em cidades. Eu quero 10 Sinclair Bladeart e seus melhores soldados prontos para partir para Alacria imediatamente. Eu confio que você pode ativar um dos novos portais de longo alcance. Minha atenção mudou para os líderes. Reúnam suas forças. Precisamos de mensageiros para os assentamentos de Alacria, eles devem recuar para trás do muro. Enviem a guilda dos aventureiros para assentamentos mais remotos. Muito depende de exatamente onde os destroços estão caindo.
Se necessário, evacuem civis para os túneis mais profundos em Darth, onde estarão protegidos do pior dos impactos. Eu me virei, mais uma vez ignorando súplicas e perguntas de acompanhamento dos anões e elfos aglomerados. Sentindo dentro de mim, eu agarrei a amarra etérica que Miri havia conjurado e empurrei através dela. Kesis, se você pode me ouvir, precisamos de mais ajuda. Efeltus está passando, chovendo sobre Dikaten e provavelmente Alacria. Bestas também. Todo o continente será obliterado por uma chuva de meteoros se não fizermos algo. Houve um momento em que nada aconteceu. Eu observei os pontos distantes marcando Mordan e suas fênix correndo em nossa direção a uma velocidade incrível. Arthur. Estamos fazendo tudo o que podemos. Eu não posso arriscar deixar a ferida, nem enviarei ninguém através dela até que a estabilizemos novamente. Isso é obra de Agrona, encontre-o e mate-o. Agora. Meu maxilar se apertou, e meus punhos se fecharam até doerem. Não era o suficiente, mas eu sabia que seria um desperdício de minha energia mental discutir com ele. Em vez disso, eu subi no ar e voei para encontrar Mordan. A antiga Fênix, flanqueada por quase 30 de seus parentes, chegou apenas momentos depois. A maioria das Fênix não parou, mas se espalhou, continuando a destruir detritos em queda e caçando bestas de mana pelo chão do deserto. Arthur, ele começou, seu rosto normalmente passivo e gentil agora torcido com ansiedade e indecisão. Os Asclepios vieram para ajudar como pudermos. Vrenkain e o resto já se espalharam, indo para os cantos mais distantes deste continente. Alguns permanecem nas florestas das bestas para ajudar a estabilizar a fenda deste lado. Eu estendi minha mão e a peguei com prazer. Seu tempo não poderia ser melhor. Eu sei o risco que é para você, e eu agradeço por isso. O povo deste continente precisa de ajuda. Precisamos parar o máximo possível desses destroços. Mordan me deu um sorriso fraco, mas a força que emanava dele era qualquer coisa menos. Claro. Faremos o que pudermos. Seus olhos se desviaram de mim, para o céu. Não há como desfazer isso, Arthur. Eu descansei uma mão em seu ombro, seguindo seu olhar. Não, talvez não, mas o que quer que aconteça com Efeltus, eu tenho outro problema para resolver primeiro. Mordan ficou em silêncio enquanto eu me virava para meus companheiros, as peças do meu plano ainda deslizando rapidamente em seus lugares. Preparem-se, eu disse simplesmente. De uma forma ou de outra, este é o começo do fim.